Eu tô aqui hoje para contar para vocês uma das maiores traições que um homem pode sofrer na vida. E olha que aos meus 68 anos, eu achava que já tinha visto de tudo. Mas não, meus amigos. A vida ainda tinha uma surpresa amarga guardada para mim. Hoje de manhã eu descobri que há um ano inteiro, minha família tem escondido de mim que minha aposentadoria já saiu. E pior, eles gastaram cada centavo. Cada centavo do dinheiro que era para ser meu sustento até o fim da vida. Vocês conhecem aquela sensação quando o chão some debaixo dos seus pés? Quando você percebe que as pessoas em quem mais confiava na vida te traíram da pior forma possível. É isso que eu tô sentindo agora. E vou contar tudo para vocês, desde o começo. Há 1 ano e meio, eu entrei com o pedido de aposentadoria. Trabalhei 43 anos como metalúrgico, nunca faltei um dia sequer, sempre fui um homem honesto e trabalhador. Minhas mãos ainda trazem as marcas de décadas lidando com ferro e solda. Minha coluna dói todos os dias por causa do peso que carreguei durante toda uma vida. Quando finalmente chegou a hora de descansar, eu fiquei ansioso como uma criança esperando o Papai Noel. Afinal, depois de tanto tempo contribuindo, finalmente ia receber o que era meu por direito. Calculava mentalmente o valor, ia dar para viver com dignidade, talvez até realizar alguns sonhos que ficaram para trás. Mas os meses foram passando e nada da aposentadoria sair. Meu filho Carlos sempre dizia: "Pai, essas coisas demoram mesmo. Você sabe como é a burocracia." Minha filha Patrícia complementava: "Tenha paciência, papai. Logo vai sair e vai ser tudo de uma vez só." Eu acreditava neles. Por que não acreditaria? São meus filhos, né? A carne da minha carne, o sangue do meu sangue. Nunca passou pela minha cabeça que eles pudessem estar me enganando. Durante esse tempo todo, eu continuei vivendo na casa do Carlos. Depois que minha esposa morreu há 3 anos, ele insistiu para eu morar com eles. "Pai, a casa é grande, tem espaço de sobra. E a gente pode cuidar melhor do senhor", ele dizia. Na época, achei que era carinho de filho. Hoje eu sei que era estratégia. A nora dele, a Fernanda, sempre foi meio fria comigo, mas eu achava que era só o jeito dela. Ela trabalhava numa empresa de contabilidade e sempre falava que entendia dessas coisas de documentos e benefícios. "Deixa que eu acompanhe os papéis do seu pai", ela dizia pro Carlos. "Tenho experiência nisso." E eu, coitado, agradecia a boa vontade dela. Nesses meses de espera, eu notava algumas coisas estranhas. O Carlos tinha comprado um carro novo, mesmo reclamando que o dinheiro estava apertado. A Fernanda apareceu com umas joias caríssimas, dizendo que tinha ganhado um bônus no trabalho. Eles reformaram a cozinha inteira, colocaram piso novo na casa toda. Quando eu perguntava de onde vinha tanto dinheiro, sempre tinha uma explicação. "Papai, consegui um empréstimo com juro baixo, ou foi um dinheiro que estava guardado há tempos." Eu acreditava porque queria acreditar. Porque a gente sempre quer ver o melhor nas pessoas que ama. A Patrícia também andava gastando mais do que o normal. Mudou para um apartamento maior, comprou móveis novos, começou a viajar todo mês. Quando eu comentava, ela ria: "Pai, tô numa fase boa no trabalho. Consegui uns clientes importantes." Como ela trabalha como corretora de imóveis, fazia sentido. Mas havia algo que me incomodava. Nos últimos meses, quando eu perguntava sobre a aposentadoria, eles ficavam meio nervosos. Mudavam de assunto rapidamente, ou falavam que tinham ligado pro órgão e que ainda estava em análise. "Pai, o senhor fica muito ansioso com isso", a Patrícia dizia. "Relaxa que logo sai. E quando sair, vai ser uma fortuna acumulada." Eu tentava relaxar, mas não conseguia. Não só pela questão do dinheiro, mas porque sem a aposentadoria eu me sentia dependente deles. Não podia comprar nada para mim, não podia ajudar os netos com nada. Era humilhante para um homem que sempre sustentou a família sozinho. O tempo foi passando e eu comecei a desconfiar que algo não estava certo. Não eram só os gastos excessivos deles, mas também a forma como evitavam falar do assunto. Sempre que eu trazia o tema,
Rolava um silêncio estranho, olhares trocados, desconforto no ar. Há 3 meses, eu decidi ir pessoalmente ao órgão responsável para saber o que estava acontecendo. Mas quando comentei isso com o Carlos, ele ficou alterado. Pai, o senhor não precisa se preocupar com isso. Eu e a Fernanda estamos cuidando de tudo. O senhor só vai se estressar à toa indo lá. Mas filho, já faz mais de 1 ano. Alguma coisa não tá certa. Papai, confia na gente. A Fernanda entende dessas coisas. Ela falou que às vezes demora mesmo, principalmente casos como o seu, que tem muito tempo de contribuição. Eu acabei aceitando a explicação dele, mas a desconfiança não saía da minha cabeça. Comecei a prestar mais atenção nas conversas deles, nos telefonemas, nos momentos em que pensavam que eu não estava ouvindo. Foi quando ouvi uma conversa entre o Carlos e a Fernanda que me deixou alerta. Era de madrugada, eu tinha levantado para beber água e ouvi eles conversando baixinho na cozinha. Você acha que ele desconfia de alguma coisa? Ela perguntou. Não sei. Ele tem perguntado muito sobre a aposentadoria ultimamente. A gente precisa ser mais cuidadoso. Se ele descobrir... Calma, amor. Ele confia na gente. E mesmo que desconfie, o que ele vai fazer? Tá totalmente dependente da gente. Eu gelei. Do que eles estavam falando? Que descoberta! Porque eu não podia descobrir. Voltei pro meu quarto com o coração disparado. Tentei convencer a mim mesmo que tinha entendido errado, que eles estavam falando de outra coisa. Mas, no fundo, eu sabia que tinha relação com minha aposentadoria. Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente o comportamento deles. E percebi coisas que antes passavam despercebidas. Quando chegava alguma correspondência oficial, eles sempre pegavam primeiro. Quando o telefone tocava e era de algum órgão público, eles atendiam em outro cômodo. Uma vez flagrei a Fernanda falando ao telefone. Sim, sou responsável pelos benefícios dele. Não, ele não tem condições de vir pessoalmente. Pode passar todas as informações para mim. Quando ela me viu escutando, desligou rapidamente e disse que era sobre o plano de saúde. Mas eu sabia que não era. A partir daí, comecei a planejar como descobrir a verdade. Não era fácil, porque eles controlavam tudo. Meus documentos, minha correspondência, meus contatos com órgãos oficiais. Eu me sentia como um prisioneiro na própria família. Pensei em falar com a Patrícia, mas ela também estava agindo estranho. Nas últimas visitas, ela evitava o assunto da aposentadoria e sempre concordava com tudo que o Carlos falava. Era como se eles tivessem combinado uma versão dos fatos. 2 meses atrás, eu resolvi tomar uma atitude. Aproveitei que o Carlos e a Fernanda tinham saído e peguei meus documentos. Encontrei alguns papéis guardados numa gaveta que eles achavam que eu não sabia da existência. Ali eu vi coisas que me deixaram chocado. Tinha cartas do órgão de previdência datadas de mais de 8 meses atrás. Correspondências que eu nunca tinha visto. Protocolos de movimentação financeira. E o pior, comprovantes de que minha aposentadoria já estava ativa há quase 1 ano. Naquele momento, meu mundo desabou. Meus próprios filhos estavam roubando minha aposentadoria há quase 1 ano. O dinheiro que eu tinha direito, que era para me dar dignidade na velhice, eles estavam usando para bancar seus luxos. Mas eu ainda não tinha a dimensão completa da traição. Guardei os documentos e voltei a fingir que não sabia de nada. Precisava entender melhor a situação antes de confrontá-los. Comecei a fazer anotações de tudo o que observava. Os gastos excessivos, as viagens, as reformas, as compras. Tudo tinha começado exatamente na época em que minha aposentadoria deve ter saído. O Carlos tinha trocado de carro 2 vezes no último ano. A Fernanda usava roupas de marca, joias caras, perfumes importados. Eles jantavam em restaurantes caros toda semana. Enquanto isso, eu dependia deles até para comprar um remédio. A Patrícia também não ficava atrás. Além do apartamento novo, ela tinha comprado um carro do ano, mobilado o apartamento inteiro com móveis de luxo e fazia viagens para a praia todo mês. E eu ali,
achando que eles estavam sendo generosos em me sustentar enquanto a aposentadoria não saía. Há um mês, eu ouvi uma conversa por acaso que me confirmou tudo. O Carlos estava falando com a Patrícia por telefone, e eu escutei ele dizer: Patrícia, o dinheiro do papai desse mês já chegou. Vou transferir sua parte agora. Quanto que sobrou? Ela perguntou. Pouco. A gente gastou demais nas viagens. Mas não se preocupa, mês que vem tem mais. E se ele descobrir? Como vai descobrir? A gente controla tudo. E mesmo que descubra, o que ele vai fazer? Não tem para onde ir, não tem dinheiro, depende totalmente da gente. Nesse momento eu entendi que não era só roubo. Era um plano bem elaborado para me manter dependente e vulnerável. Eles sabiam que se eu descobrisse a verdade, seria difícil para mim reagir, porque eu não tinha mais independência financeira. A raiva que senti naquele momento foi indescritível. Não era só a questão do dinheiro, mas a humilhação de ter sido enganado por tanto tempo pelas pessoas em quem mais confiava. Passei as últimas semanas planejando como agir. Sabia que precisava de provas concretas antes de confrontá-los. E, principalmente, precisava encontrar uma forma de ter acesso direto aos meus benefícios. A oportunidade veio ontem. A Fernanda tinha deixado o celular dela esquecido na mesa da cozinha enquanto foi tomar banho. Eu vi que tinha uma mensagem do banco dela, falando sobre uma transferência da Previdência Social. Foi então que eu tive certeza absoluta de que eles estavam recebendo minha aposentadoria na conta deles. Esta manhã, eu finalmente consegui ir sozinho ao órgão responsável. Inventei que ia na farmácia e peguei um táxi. Foi a primeira vez em meses que eu saí de casa sem eles saberem onde eu estava indo. No órgão, depois de explicar minha situação, descobri a verdade completa. Minha aposentadoria tinha sido aprovada há exatos 11 meses. O valor mensal era de R$ 4.200. E havia um acúmulo de todos esses meses que não tinham sido sacados, totalizando mais de R$ 50 mil. Mas o pior ainda estava por vir. Quando a atendente checou os dados bancários, ela me informou que os pagamentos estavam sendo depositados numa conta conjunta em meu nome e no nome da Fernanda. Uma conta que eu nunca soube que existia. O senhor autorizou essa conta. Senhor, aqui tem sua assinatura nos documentos. Ela me mostrou. Quando vi os papéis, reconheci minha assinatura. Mas eu nunca lembrava de ter assinado aquilo. Então me lembrei. Há mais de um ano, a Fernanda tinha me pedido para assinar uns papéis, dizendo que era para acelerar o processo da aposentadoria. Eu confiei nela e assinei sem ler direito. Na verdade, eu estava assinando a autorização para ela ter acesso aos meus benefícios. E os saques, senhor? O senhor tem movimentado essa conta regularmente. A atendente continuou. Que saques? Eu nunca saquei nada. Ela me mostrou o extrato da conta. Todos os meses, no dia que o benefício caía, era sacado o valor total. E não era eu quem estava sacando, obviamente. Nesse momento, a dimensão completa da traição ficou clara. Não só eles estavam recebendo minha aposentadoria há quase um ano, como também tinham acesso ao valor acumulado. E mais, eles tinham forjado minha autorização para isso. Senhor, o senhor gostaria de alterar os dados bancários da conta? A atendente perguntou. Sim. Quero que a partir de agora seja depositado numa conta que só eu tenha acesso. Ela me ajudou a abrir uma conta nova e alterar os dados. A partir do próximo mês, minha aposentadoria vai ser depositada na minha conta pessoal. E sobre o valor acumulado, senhor? Tem mais de R$ 50 mil parados na conta conjunta. Esse dinheiro eu vou ter que recuperar de outra forma. Quando saí de lá, eu estava com uma mistura de sentimentos. Alívio por finalmente saber a verdade e ter resolvido a situação. Mas também uma tristeza profunda e uma raiva que eu nunca senti na vida. Meus próprios filhos tinham me roubado por quase um ano. Não só o dinheiro, mas minha dignidade, minha autonomia, minha confiança. Eles me fizeram acreditar que eu era um peso, um dependente, quando na verdade eu tinha recursos para viver com independência. Agora eu tô aqui, de volta em casa, olhando para eles e sabendo de tudo. Eles não fazem ideia de que eu descobri.
Ainda agem como se nada tivesse acontecido. O Carlos até perguntou se eu passei bem na farmácia. Passei ótimo, filho. Comprei tudo o que precisava. Eu respondi. Se eles soubessem que o que eu comprei foi minha liberdade de volta. Agora eu preciso decidir como vou confrontá-los. Não sei se falo com os dois juntos ou separadamente. Não sei se dou uma chance para eles explicarem ou se já tomo as medidas legais necessárias. O que eu sei é que a relação com meus filhos nunca mais vai ser a mesma. Como é que eu vou conseguir olhar para eles sabendo que me traíram dessa forma? Como é que vou conseguir confiar em alguém novamente? A Patrícia acabou de chegar em casa. Ela está conversando com o Carlos na sala, provavelmente combinando a próxima mentira que vão me contar sobre a aposentadoria. Pai, novidade sobre sua aposentadoria? Ela perguntou quando me viu. Não, filha. Mas tenho o pressentimento de que logo vou ter boas notícias. Que bom, papai. A gente torce para que saia logo. A hipocrisia deles é impressionante. Conseguem mentir olhando nos meus olhos, sabendo que estão me roubando há quase um ano. Mas agora a situação mudou. Eles não sabem, mas o jogo virou. A partir do mês que vem, vou ter minha aposentadoria na minha conta. E vou lutar para recuperar cada centavo que eles pegaram sem minha autorização. Mais do que isso, vou ter que reconstruir minha vida. Encontrar um lugar para morar, reestabelecer minha independência, decidir que tipo de relacionamento ainda é possível ter com eles depois dessa traição. O que mais me dói não é nem o dinheiro. É a descoberta de que as pessoas que eu mais amava no mundo foram capazes de me enganar dessa forma. Durante todos esses meses, enquanto eu me sentia humilhado por depender deles, eles sabiam que eu tinha recursos e estavam usando meu próprio dinheiro contra mim. É uma traição que vai além do aspecto financeiro. É uma traição da confiança, do amor, dos valores familiares que eu tentei passar para eles a vida toda. Mas eu não vou desistir. Aos 68 anos, eu ainda tenho energia para recomeçar. E agora eu sei que tenho os recursos para isso. A aposentadoria que eles esconderam de mim vai ser exatamente o que vai me dar a liberdade para sair dessa situação. Amanhã eu vou confrontá-los. Vou mostrar todos os documentos, vou contar que descobri tudo, e vou dar a eles a oportunidade de me explicarem como puderam fazer isso comigo. Dependendo da resposta deles, vou decidir se ainda há possibilidade de mantermos algum tipo de relação familiar ou se vou ter que seguir minha vida sem eles. O que eu posso garantir para vocês é que nunca mais vou depender de ninguém. Nunca mais vou colocar minha confiança totalmente nas mãos de outras pessoas, mesmo que sejam minha família. Essa experiência me ensinou que até as pessoas que mais amamos podem nos trair quando há dinheiro envolvido. E que a independência financeira não é só uma questão de conforto, mas de dignidade e liberdade. Agora eu entendo porque eles faziam questão de me manter desinformado e dependente. Quanto mais vulnerável eu ficasse, mais fácil seria para eles continuarem com o esquema deles. Mas acabou. A partir de hoje, eu retomo o controle da minha vida. E eles vão ter que enfrentar as consequências do que fizeram. Porque uma coisa eu aprendi nesses 68 anos de vida: a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode doer, mas sempre aparece. E quando aparece, ela tem o poder de mudar tudo. E vocês sabem o que é o mais irônico dessa história toda? Durante todos esses meses que eles me roubaram, eu ficava me sentindo culpado por dar despesa para eles. Quantas vezes eu deixei de pedir alguma coisa que eu precisava porque achava que estava sendo um peso? Lembro de uma vez que eu precisava comprar um remédio para dor nas costas. Era caro, uns R$ 80. Eu fiquei 2 dias sofrendo de dor antes de pedir pro Carlos comprar, porque me sentia mal por gastar o dinheiro dele. E agora eu sei que nem era dinheiro dele. Era meu dinheiro que ele estava usando. Outra vez, a Fernanda reclamou que a conta de luz tinha vindo alta. É porque o senhor fica muito tempo com o ventilador ligado no quarto, ela disse. Eu passei o resto do verão suando de calor, ligando o ventilador só quando não aguentava mais, para não pesar no orçamento da casa. Enquanto isso, eles estavam bancando o ar-condicionado ligado o dia todo no quarto deles com meu próprio dinheiro. E as humilhações que eu passei?
Quantas vezes a Fernanda fez questão de me lembrar que eu estava dependendo da generosidade deles. Seu pai tem que entender que a situação tá apertada para todo mundo, ela falava pro Carlos, sempre na minha frente. A gente faz o que pode, mas não é fácil sustentar uma pessoa a mais. Eu ouvia calado, engolindo a humilhação, agradecendo pela bondade deles. Enquanto eles gastavam meu dinheiro em supérfluos, eu me sentia um estorvo na própria família. E a Patrícia? Ela sempre falava sobre como estava sacrificando parte do salário dela para me ajudar. Pai, esse mês eu não vou conseguir viajar porque preciso guardar um dinheiro para ajudar com seus gastos, ela dizia. Eu ficava com o coração apertado, achando que estava prejudicando os planos da minha filha. Agora eu sei que ela não só estava viajando todo mês, como estava fazendo isso com a minha aposentadoria. E ainda tinha a cara de pau de me fazer sentir culpado por isso. O que me revolta mais é pensar em quantas oportunidades eles tiveram de contar a verdade. Quantas vezes eu perguntei diretamente sobre a situação da aposentadoria e eles mentiram descaradamente na minha cara. Há 3 meses, quando eu comentei que queria ir pessoalmente ao órgão responsável, o Carlos fez um teatro digno de Oscar. Pai, o senhor não precisa se estressar com isso. Eu sei como essas coisas funcionam. Se o senhor for lá e fizer pressão, pode até atrapalhar o processo. Mas filho, tô preocupado. Já passou muito tempo. Papai, confia na gente. A Fernanda tem um contato lá dentro que tá acompanhando o seu caso. Ela falou que tá tudo certo, só falta a liberação final. E eu acreditei. Como um idiota, eu acreditei. Agora que eu sei de tudo, consigo ver como eles eram organizados na mentira. Sempre tinham uma explicação pronta, sempre sabiam exatamente o que falar para me tranquilizar e me manter longe da verdade. E o pior é que eu facilitei tudo para eles. Quando a Fernanda me pediu para assinar aqueles papéis, eu nem questionei. É só uma procuração para eu poder acompanhar seu processo, sogro. Assim eu posso ir lá quando precisar e o senhor não precisa se preocupar com nada. Que procuração, que nada. Era uma autorização para ela ter acesso total aos meus benefícios. E eu assinei de boa, agradecendo ainda por cima. Durante todos esses meses, eu me sentia como um fardo na vida deles. Não podia opinar em nada da casa porque não estava contribuindo. Não podia reclamar da comida, do horário das refeições, das regras da casa. Afinal, eu estava vivendo de favor, né? Quantas vezes eu ouvi frases como: papai, quando sua aposentadoria sair, a gente pode conversar sobre dividir as despesas da casa. Ou, seu pai precisa entender que enquanto não contribui financeiramente, tem que aceitar as regras da casa. Eu me sentia diminuído, humilhado, mas engolia tudo porque achava que não tinha escolha. Pensava, são meus filhos, estão me dando abrigo quando eu mais preciso. Tenho que ser grato. Grato para as pessoas que estavam me roubando há meses. E tem uma coisa que me deixa ainda mais revoltado. Durante esse tempo todo, eu evitei pedir ajuda para outras pessoas porque tinha vergonha da minha situação. Meu irmão Paulo sempre oferecia ajuda, mas eu recusava. Não precisa, Paulo. Meus filhos estão cuidando de mim. Logo minha aposentadoria sai e eu me organizo. Minha comadre, Helena, várias vezes se ofereceu para me emprestar dinheiro quando via que eu estava precisando de alguma coisa. Não, Helena. Não quero ser peso para ninguém. Meus filhos já fazem muito por mim. Eu estava defendendo eles, elogiando a generosidade deles, enquanto eles me roubavam descaradamente. E tem mais uma coisa que eu descobri hoje, quando fui ao órgão. A atendente me mostrou que eles tinham solicitado um cartão de débito para conta conjunta. Um cartão que só a Fernanda usava. Ela literalmente tinha um cartão para gastar minha aposentadoria livremente. Senhor, aqui mostra que o cartão foi usado ontem numa loja de roupas. Compra de R$800, a funcionária me informou. R$800 numa loja de roupas. Com o meu dinheiro. Enquanto eu uso as mesmas 3 camisas há 2 anos porque tenho vergonha de pedir para eles comprarem roupa nova para mim. Quando cheguei em casa hoje, reparei que a Fernanda estava com uma blusa nova. Uma blusa cara, de marca.
Agora eu sei de onde veio o dinheiro para comprar. E o Carlos? Ontem ele chegou em casa comentando que tinha comprado um relógio novo. Foi uma promoção que não dava para perder, ele disse. Claro que não dava. Quando você está gastando o dinheiro dos outros, qualquer promoção é boa. Eles gastaram minha aposentadoria em roupas, joias, eletrônicos, viagens, restaurantes caros, reforma da casa. Enquanto isso, eu dormia num colchão velho que dói as costas, usava roupas velhas e comia sobras do almoço no jantar para não dar muito trabalho. A humilhação que eu sinto agora é indescritível. Não é só raiva, é vergonha. Vergonha de ter sido tão ingênuo, de ter confiado cegamente, de ter me deixado manipular dessa forma. Durante meses eu me senti um peso, um estorvo, um velho inútil que não conseguia nem se sustentar. E agora descubro que não só eu tinha recursos, como eles estavam usando esses recursos para me manter nessa condição de dependência e humilhação. É um nível de crueldade que eu nunca imaginei que meus próprios filhos fossem capazes. E vocês sabem o que é mais triste? Durante todos esses meses, eu ficava imaginando como seria bom quando a aposentadoria finalmente saísse. Eu sonhava em poder comprar um presente para os netos, em poder convidar a família para um almoço, em poder contribuir com as despesas da casa. Quando minha aposentadoria sair, eu vou fazer questão de dividir meio a meio as contas da casa. Eu falava pro Carlos. Vocês estão fazendo muito por mim agora. Ele concordava com um sorriso hipócrita. Não precisa se preocupar com isso agora, pai. O importante é o senhor estar bem. Bem? Como eu podia estar bem sendo roubado pelos próprios filhos? Agora eu entendo porque eles sempre mudavam de assunto quando eu falava dos meus planos para quando a aposentadoria saísse. Eles sabiam que eu nunca ia ter acesso a esse dinheiro se dependesse deles. E tem uma coisa que aconteceu há 2 meses que agora faz todo sentido. Eu comentei com a Patrícia que quando a aposentadoria saísse, eu queria alugar um apartamento pequeno para mim. Não que eu não goste de morar com vocês, mas acho que cada um na sua casa é melhor, eu disse. Ela ficou alterada na hora. Pai, o senhor tá maluco? Com a idade que tem, não pode morar sozinho. E além do mais, apartamento é muito caro. Mesmo com a aposentadoria, não vai dar para manter. Mas filha, se for um lugar simples. Papai, esquece essa ideia. A aposentadoria mal vai dar para os seus gastos pessoais. O melhor é continuar morando com o Carlos mesmo. Agora eu entendo a preocupação dela. Se eu saísse de casa, ia ser mais difícil controlar meu dinheiro. E se eu alugasse um apartamento, eles teriam que explicar por que eu não tinha recursos para isso. Eles precisavam me manter dependente e desinformado para continuar com o esquema. E eu que achava que era preocupação com meu bem-estar. Vocês não fazem ideia de quantas noites eu passei acordado, me sentindo inútil e dependente. Questionando se ainda tinha valor como pessoa, se não era mesmo um peso na vida dos meus filhos. Há 1 mês, eu cheguei a pensar em procurar um asilo. Talvez seja melhor eu ir para um lugar onde não incomodo ninguém, pensei. Quando comentei isso com o Carlos, ele fez questão de me convencer do contrário. Pai, que ideia é essa? O senhor é nossa família. A gente jamais ia deixar o senhor ir para um lugar desses. Aqui é sua casa. Agora eu sei porque ele fazia questão de me manter em casa. No asilo, eu não teria acesso aos meus documentos e talvez descobrisse que minha aposentadoria já tinha saído. E outra coisa que agora faz sentido, sempre que chegava alguma correspondência oficial, eles interceptavam. Papai, chegou uma carta do governo. Deve ser sobre sua aposentadoria. Deixa que eu cuido disso, a Fernanda sempre dizia. Eu nem desconfiava que nas cartas podia ter informações importantes que eles estavam escondendo de mim. Durante todos esses meses, eles construíram uma mentira perfeita. Controlavam minha correspondência, meus documentos, meus contatos com órgãos oficiais. Me mantinham isolado da informação e dependente deles para tudo. E o pior é que faziam isso com uma naturalidade impressionante. Conseguiam mentir olhando nos meus olhos, me consolando quando eu ficava triste por causa da demora da aposentadoria. Tenha paciência, papai.
Essas coisas demoram mesmo, mas vai dar tudo certo, a Patrícia sempre dizia, me dando um abraço carinhoso. Abraço de Judas. Enquanto me consolava, ela estava gastando meu dinheiro em viagens e luxos. Agora eu fico pensando, como é que eu vou conseguir olhar para eles depois de descobrir tudo isso? Como é que vou conseguir acreditar em qualquer palavra que eles falam? A confiança que eu tinha nos meus filhos foi completamente destruída. E não é só a questão do dinheiro. É a descoberta de que eles são capazes de uma crueldade que eu jamais imaginei. Eles me viram sofrendo, me humilhando, me sentindo inútil, e não sentiram nem um pouco de remorso. Pelo contrário, aproveitaram minha vulnerabilidade para me roubar ainda mais. Essa noite eu não vou conseguir dormir. Não só pela raiva e pela tristeza, mas porque agora eu preciso decidir o que fazer com essa informação. Amanhã eu vou confrontá-los, mas ainda não sei exatamente como. Parte de mim quer gritar, xingar, expor toda a hipocrisia deles. Outra parte quer entender como eles puderam fazer isso comigo. Mas uma coisa eu já decidi, não vou mais fingir que não sei de nada. Não vou mais aceitar as migalhas que eles me jogam do meu próprio dinheiro. E principalmente, não vou mais me sentir culpado por existir. Durante esses meses, eles conseguiram me fazer acreditar que eu era um peso. Que minha existência era um problema para ser resolvido. Que eu devia ser grato pela generosidade deles. Mas agora eu sei a verdade. Eu não sou um peso. Eu tenho recursos. Eu tenho direitos. E eles sabiam disso o tempo todo. A partir de amanhã, tudo vai mudar. Eles vão ter que explicar onde está cada centavo que pegaram sem minha autorização. Vão ter que devolver o que é meu. E vão ter que viver com as consequências da traição que fizeram. Porque uma coisa eu garanto para vocês, depois de 68 anos trabalhando honestamente, criando meus filhos com dignidade e valores, eu não vou aceitar ser roubado e humilhado na minha própria família. Eles escolheram o dinheiro ao invés do pai. Agora vão ter que viver com essa escolha. E eu? Eu vou recomeçar. Vou recuperar minha dignidade, minha independência e minha autoestima. Vou mostrar para eles e para mim mesmo que aos 68 anos ainda tenho muita vida pela frente. E dessa vez vai ser uma vida livre das mentiras e das manipulações que quase me destruíram. Vocês sabem, enquanto eu estou aqui contando essa história para vocês, eu fico pensando em todos os sinais que eu ignorei. Como é que um homem que trabalhou a vida toda, que sempre foi esperto para os negócios, que criou 2 filhos praticamente sozinho depois que minha esposa ficou doente, como é que eu fui tão cego para essa situação? A verdade é que a gente quer acreditar no melhor das pessoas que ama. E quando essas pessoas são seus próprios filhos, a gente faz vista grossa até para os sinais mais óbvios. Lembro que há uns 6 meses eu encontrei um papel jogado no lixo. Era um comprovante de transferência bancária de R$ 4.200. Exatamente o valor que eu calculava que seria minha aposentadoria. Quando perguntei pro Carlos, ele disse que era de um trabalho extra que tinha feito. Papai, às vezes aparecem umas oportunidades de freelance no meu ramo. Foi só uma coincidência o valor, ele explicou. Eu quis acreditar. Forcei minha mente a aceitar a explicação dele, mesmo sabendo que algo não batia. Porque a alternativa era muito dolorosa para considerar. E tem outro episódio que agora me deixa ainda mais revoltado. Há 4 meses, eu passei mal durante a madrugada. Tive uma crise de pressão alta e precisei ir pro hospital. Quando chegamos lá, eles pediram meus documentos para dar entrada. A Fernanda tinha trazido uma pasta com meus papéis. Enquanto ela falava com a atendente, eu vi que tinha muito mais documentos ali do que eu imaginava. Papéis que eu nunca tinha visto, cartas oficiais, extratos bancários. Quando perguntei sobre aqueles papéis, ela disse, sogro, são documentos relacionados ao seu processo de aposentadoria. Eu guardo tudo organizado para não perder nada importante. Na época, até agradeci pela organização dela. Agora eu sei que ela estava guardando as provas do roubo que estavam cometendo contra mim. E vocês querem saber uma coisa que me deixa com mais raiva ainda? Durante todos esses meses, quando eu pedia alguma coisa que custava mais caro, eles faziam questão de me fazer sentir culpado.
Há 3 meses, meu sapato furou. Era o único sapato social que eu tinha, que uso para as poucas ocasiões que saio de casa. Quando pedi pro Carlos me levar para comprar outro, ele suspirou e disse: "Pai, sapato bom é caro. Vamos ver se conseguimos achar alguma coisa em promoção." Fomos numa loja de departamento, daquelas mais baratas. Eu escolhi um sapato simples, de R$ 50. Mesmo assim, ele ficou reclamando no caixa: "Tá vendo como as coisas estão apertadas, pai? R$ 50 faz diferença no orçamento." R$ 50. Enquanto eles gastavam minha aposentadoria de R$ 4.200 todo mês. Eu me senti tão mal naquele dia que cheguei em casa e guardei o sapato novo no armário. Continuei usando o velho, com o furo, para não dar mais despesa. Só usava o sapato novo em ocasiões muito especiais, quando não tinha como evitar. Agora eu entendo que toda aquela encenação era para me manter na posição de dependente. Para eu sempre me sentir devendo favores, sempre grato pelas migalhas que eles me jogavam. E tem mais. Lembram que eu falei da reforma que eles fizeram na casa? Não foi só a cozinha e o piso. Eles trocaram todos os móveis da sala, compraram uma TV de 60 polegadas, instalaram ar-condicionado em todos os quartos exceto no meu. Quando perguntei por que não iam colocar ar-condicionado no meu quarto também, a Fernanda disse: "Sogro, ar-condicionado gasta muita energia. Como o senhor fica mais tempo em casa, seria um gasto muito alto na conta de luz." Então eu passei o verão inteiro suando, usando só o ventilador velho que mal funcionava, enquanto eles dormiam no conforto do ar-condicionado que foi comprado com o meu dinheiro. E ainda tinha que ouvir: "Seu pai precisa entender que ar-condicionado é luxo. A gente já faz muito por ele." Luxo comprado com minha própria aposentadoria. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu ouvi frases como essa. A gente já faz muito por ele. Ele precisa ser mais grato, não pode exigir demais, tem que entender que a situação está apertada. Enquanto isso, eles bancavam uma vida de luxo às minhas custas. E a Patrícia? Ela não ficava atrás. Sempre que vinha me visitar, fazia questão de comentar sobre os sacrifícios que estava fazendo para me ajudar. "Pai, esse mês eu não consegui trocar meu celular porque guardei o dinheiro para ajudar com seus remédios", ela dizia, me mostrando o celular velho dela. Mentira! 2 semanas depois, eu a vi com um celular novinho em folha. Quando perguntei, ela disse que tinha ganhado de um cliente satisfeito. Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha uma explicação. E os netos? Coitados, foram usados como instrumento de chantagem emocional também. Quantas vezes a Patrícia disse: "Pai, as crianças querem tanto ir no parque aquático, mas esse mês não vai dar por causa dos gastos extras com o senhor." Eu me sentia horrível. Achava que estava tirando oportunidades dos meus próprios netos. Chegava a guardar as moedas que encontrava pela casa para dar para eles comprarem doce, porque me sentia culpado por prejudicar a diversão deles. Agora eu sei que não só eles foram pro parque aquático várias vezes durante esses meses, como fizeram isso com dinheiro da minha aposentadoria. E tem uma situação que aconteceu no mês passado que agora me revolta profundamente. O neto mais velho, o Gabriel, fez aniversário de 12 anos. Eu queria muito dar um presente para ele, mas não tinha dinheiro. Pedi pro Carlos me emprestar R$ 50 para comprar algo pro menino. Ele fez cara feia e disse: "Pai, Gabriel já vai ganhar muita coisa. Não precisa se preocupar com o presente." "Mas filho, sou avô dele. Quero dar pelo menos uma lembrancinha." "Papai, o senhor não tem condições agora. Quando sua aposentadoria sair, aí sim pode pensar em dar presentes." Eu me senti diminuído, humilhado. No final, consegui juntar umas moedas e comprei um carrinho de R$ 5 numa loja de R$ 1,99. O menino ficou feliz, mas eu me sentia péssimo por não poder dar algo melhor pro meu neto. Agora eu descobri que na mesma semana do aniversário do Gabriel, o Carlos comprou um videogame de R$ 2.000 para ele. Com o meu dinheiro. Enquanto isso, eu estava aqui me sentindo um avô fracassado porque só consegui dar um carrinho de R$ 5. Vocês conseguem imaginar a humilhação?
O meu próprio dinheiro foi usado para comprar um presente caro pro meu neto, enquanto eu me sentia mal por não ter condições de dar nada decente para ele. E tem mais uma coisa que me deixa revoltado. Durante todos esses meses, eles fizeram questão de me tratar como se eu fosse senil, como se não entendesse de dinheiro, como se precisasse ser protegido das complicações da vida adulta. Papai, deixa que a gente cuida dessas coisas burocráticas. O senhor não precisa se preocupar com papelada, eles sempre diziam. Seu pai já tá ficando velho. É melhor a gente assumir essas responsabilidades para ele não se confundir. Eu ouvia a Fernanda comentando com as amigas dela. Eles me infantilizaram. Me fizeram sentir como se eu fosse incapaz de cuidar dos meus próprios assuntos. E eu, como um idiota, deixei. Porque no fundo, era mais cômodo deixar eles cuidarem de tudo. Era mais fácil não ter que lidar com burocracias, papeladas, idas a bancos e repartições. Eu estava cansado, envelhecido, ainda lidando com o luto da minha esposa. Mas o que eu não sabia é que essa comodidade estava custando minha dignidade e meu dinheiro. Agora eu entendo que não foi comodidade que eles me ofereceram. Foi uma prisão disfarçada de cuidado. Uma forma de me manter controlado e vulnerável. E funcionou perfeitamente. Durante quase um ano, eu vivi como um prisioneiro na minha própria família, sem saber que tinha recursos para ser livre. Vocês sabem o que é mais triste. Durante esse tempo todo, eu ficava imaginando como seria diferente se minha esposa ainda tivesse viva. A Maria nunca deixaria isso acontecer, eu pensava. Ela saberia como lidar com essas questões burocráticas. Agora eu percebo que não era questão de saber lidar. Era questão de não ter alguém para me proteger da ganância dos próprios filhos. A Maria sempre desconfiava quando as coisas pareciam fáceis demais. Quando alguém oferece para fazer tudo por você, desconfia, ela sempre dizia. Ninguém faz nada de graça nesse mundo. Se ela tivesse viva, teria questionado essa história de procuração. Teria insistido para acompanhar pessoalmente o processo da aposentadoria. Teria desconfiado dos gastos excessivos dos filhos. Mas eu estava sozinho, vulnerável, e eles aproveitaram essa vulnerabilidade da pior forma possível. E vocês querem saber uma coisa? Durante esses meses, eu cheguei a pensar que estava ficando com problemas de memória. Porque sempre que eu perguntava sobre algum detalhe da aposentadoria, eles me davam informações conflitantes. Uma hora eles diziam que o processo estava na análise médica. Outra hora, que estava aguardando a liberação final. Depois falavam que tinha algum documento em falta. Eu ficava confuso, tentando lembrar qual tinha sido a última informação. Comecei a achar que minha memória estava falhando, que eu estava misturando as coisas. Papai, o senhor perguntou isso ontem. Já expliquei que está tudo encaminhado. Eles diziam com um tom de impaciência. Eu ficava com vergonha, achando que realmente estava repetindo as perguntas por problema de memória. Agora eu sei que eles faziam isso de propósito. Mudavam as informações para me confundir, para me fazer duvidar da minha própria lucidez. Era uma forma de me manter desorientado e dependente. É uma crueldade psicológica que vai muito além do roubo do dinheiro. Eles mexeram com minha autoestima, com minha confiança em mim mesmo, com minha percepção da realidade. Durante meses, eu me senti como um velho confuso que não conseguia nem acompanhar um processo simples de aposentadoria. Agora eu sei que não havia nada de simples nesse processo. Havia uma manipulação sistemática para me manter no escuro. E tem uma coisa que aconteceu há 2 semanas que agora faz todo sentido. Eu estava passando mal, com uma dor forte no peito. Pedi para Fernanda me levar no médico, mas ela disse que não era nada demais. Sogro, é só ansiedade. O senhor fica muito preocupado com essa história de aposentadoria. Isso tá fazendo mal pro senhor. Mas a dor tá muito forte. Acho melhor ir no pronto-socorro. Não precisa. Vou dar um calmante pro senhor. Essas dores são tudo psicológicas. Ela me deu um remédio para ansiedade e me convenceu de que era tudo coisa da minha cabeça. Agora eu entendo porque ela não queria que eu fosse no médico naquele dia. Se eu tivesse ido,
Talvez tivesse comentado com o médico sobre meu estado emocional, sobre a ansiedade com a demora da aposentadoria. E talvez o médico tivesse sugerido que eu procurasse diretamente o órgão responsável para tirar as dúvidas. Eles não podiam correr esse risco. Então preferiram me medicar e me convencer de que era tudo paranoia minha. Vocês conseguem imaginar o nível de controle que eles exerciam sobre mim? Controlavam minha correspondência, meus documentos, meus contatos sociais, até minha saúde. Eu estava completamente isolado do mundo real, vivendo numa bolha de mentiras que eles criaram ao meu redor. E o pior é que eu colaborava com essa situação. Porque era mais fácil acreditar que eles estavam cuidando de mim do que enfrentar a possibilidade de que estavam me traindo. Durante esses meses, quantas vezes pessoas tentaram me alertar sobre coisas estranhas, e eu defendi meus filhos. Meu irmão Paulo uma vez comentou: "Irmão, você não acha estranho essa demora toda da aposentadoria? Normalmente essas coisas não demoram tanto." Paulo: "Cada caso é um caso. E o Carlos está acompanhando tudo. Ele entende dessas coisas mais do que a gente." "Mas você já tentou ir lá pessoalmente para ver como tá?" "Não precisa. A Fernanda tem um contato lá que tá cuidando de tudo." Eu estava defendendo os ladrões que me roubavam. Minha comadre Helena também tentou me alertar. "Olha, eu conheço um despachante muito bom que pode ajudar com sua aposentadoria. Quer que eu peça para ele dar uma olhada no seu caso?" "Não, Helena. Meus filhos já estão cuidando de tudo. Seria falta de confiança da minha parte procurar outra pessoa." Falta de confiança. Enquanto eles roubavam minha aposentadoria há meses. E tem uma situação que aconteceu há um mês que agora me deixa ainda mais indignado. O vizinho da casa ao lado, seu Marcos, comentou comigo que a aposentadoria dele tinha saído em 6 meses. "Olha, vizinho, se você quiser, posso te passar o telefone de uma moça lá do órgão que me ajudou muito. Ela resolve as coisas rapidinho." Quando comentei isso com o Carlos, ele ficou alterado. "Pai, cada caso é um caso. O senhor não pode ficar comparando. E além do mais, não é bom ficar dando seus dados pessoais para qualquer pessoa." "Mas filho, o seu Marcos é pessoa de confiança." "Papai, a gente já está cuidando de tudo. Não precisa meter outras pessoas no meio. Pode até atrapalhar o processo." Agora eu entendo a pressa dele em me desencorajar. Se eu tivesse falado com a funcionária que o seu Marcos indicou, teria descoberto que minha aposentadoria já estava ativa há meses. Eles tinham que me manter longe de qualquer fonte de informação que pudesse revelar a verdade. E vocês sabem o que me deixa mais revoltado. Durante todos esses meses, eu me culpava por ser um peso na vida deles. Ficava imaginando formas de diminuir meus gastos, de incomodar menos, de ser mais grato. Parei de tomar banho demorado para economizar água quente. Evitava ligar a televisão durante o dia para não gastar energia. Comia menos nas refeições para não dar muito trabalho na cozinha. Tudo isso porque eu achava que estava sendo mantido pela generosidade deles. Generosidade comprada com meu próprio dinheiro. E tem mais. Durante esse tempo, eu evitei fazer qualquer coisa que pudesse desagradar eles. Não reclamava quando a comida estava sem sal porque não queria dar trabalho. Não pedia para mudar o canal da TV porque não queria ser inconveniente. Não convidava amigos para vir me visitar porque não queria aumentar as despesas da casa. Eu me diminuí completamente. Virei uma sombra na minha própria existência. Tudo por causa de uma mentira que durou quase 1 ano. Agora eu fico pensando, quantas coisas eu deixei de fazer, quantas oportunidades eu perdi, quantos momentos de alegria eu sacrifiquei por causa dessa falsa dependência. Meu amigo João me convidou várias vezes para ir pescar com ele nos finais de semana. Eu sempre recusava porque não tinha dinheiro para pagar minha parte da isca e da gasolina. "Não se preocupa com isso, amigo. Eu pago." Ele oferecia. "Não, João. Não quero ser peso para ninguém. Quando minha situação melhorar, a gente vai." Quantos finais de semana eu passei trancado em casa, deprimido, quando podia estar aproveitando a companhia dos amigos. E os netos?
Quantas vezes eles me convidaram para ir no parque, no shopping, no cinema, e eu tive que recusar porque não tinha dinheiro nem para pagar meu ingresso. Vovô, vamos no cinema hoje? O Gabriel me perguntava. Não posso, meu filho. Hoje não tenho como. Mas o papai pode pagar pro senhor. Não, Gabriel. Seu pai já gasta demais comigo. Outro dia a gente vai. E esse outro dia nunca chegava. Enquanto isso, eles usavam minha aposentadoria para bancar cinemas, parques, restaurantes, viagens. Sem mim. Vocês conseguem imaginar como eu me senti quando soube disso? Descobrir que durante todos esses meses, quando eu me privava de pequenos prazeres por não ter dinheiro, meu próprio dinheiro estava sendo usado para bancar a diversão de quem me roubava. É uma traição que vai muito além do aspecto financeiro. É uma traição de toda a estrutura familiar que eu acreditava ter construído durante uma vida inteira. Eu criei esses filhos com valores. Ensinei honestidade, respeito, solidariedade. Trabalhei dobrado para dar educação, oportunidades, exemplo de caráter. E no final, quando eu mais precisava deles, eles escolheram me trair da pior forma possível. Não foi só o dinheiro que eles roubaram. Foi minha dignidade, minha autoestima, minha confiança na humanidade. Mas eu vou me recuperar. Vou recuperar o dinheiro, a dignidade e a vida que eles tentaram me tirar. Porque uma coisa eles não conseguiram roubar: minha capacidade de recomeçar. Aos 68 anos, eu ainda tenho força para lutar pelos meus direitos e para construir uma vida livre das mentiras que quase me destruíram.